O PL tenta apagar a crise entre a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro. O presidente do partido, do PL, Valdemar da Costa Neto, antecipou o retorno para o Brasil, ele estava nos Estados Unidos, para tentar apaziguar os ânimos. E Flávio tenta comentar diretamente esse tema em público. A nossa repórter Luciana Amaral acompanhou a agenda do Flávio Bolsonaro nesta sexta-feira, vai trazer mais informações. Luciana, boa noite. Oi, Thaís. Muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. Olha, Thaís, hoje o cenário é um pouco diferente, como vocês podem perceber. Eu não estou em Brasília, eu estou em Trindade, cidade que fica a cerca de 18 quilômetros de Goiânia, considerando ali uma das saídas da capital goiana. E isso porque Flávio Bolsonaro logo mais deve chegar aqui em frente à Basílica do Divino Pai Eterno, onde eu estou. Ele tirou essa sexta-feira à noite para fazer uma romaria aqui na cidade de Goiás. É uma das festas religiosas mais tradicionais do Brasil. Então ele saiu de Goiânia ao lado de aliados como o Wilder Moraes, que ele quer emplacar para governador a partir do ano que vem, uma caminhada de mais de 4 horas até aqui Trindade. O pessoal ainda está chegando, a gente está esperando, a cidade está lotada de romeiros e o Flávio, claro, então já está fazendo também imagens para a campanha, já está fazendo essa articulação também aqui em Goiás. E olha, essa é a primeira agenda pública do senador desde a eclosão da crise dele com a Michele Bolsonaro, madrasta e ex-primeira-dama. E aí, quando ele chegou a Goiânia, no ponto de encontro ali com os apoiadores, ele falou bem rapidinho com a imprensa. Ele preferiu não responder perguntas diretamente, mas disse que a crise é uma página virada. Pelo menos é o que ele tentou ali transmitir como mensagem. Ele, ao longo dessa pré-campanha, inclusive, tem usado muitas camisas com algum significado por trás. Hoje, ele estava com uma camiseta totalmente branca e ele próprio disse, olha, é uma camiseta branca de paz. Essa, pelo menos, é a mensagem que o Flávio, que o PL quer transmitir. Mas, nos bastidores, a gente sabe que ainda não é bem assim, que, na verdade, não tem nada resolvido. Hoje, mais cedo, o próprio Flávio esteve visitando o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. Eles conversaram, Flávio não quis comentar o teor dessa conversa e quem teve que antecipar a volta dos Estados Unidos foi o próprio presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. Ele que já demonstrou bastante insatisfação em relação a toda essa briga pública, diz que desse jeito não tem como, que vai acabar prejudicando a pré-campanha, que vai acabar perdendo a eleição se eles continuarem assim. Aí o Valdemar, ele deve vir a Goiânia amanhã, porque tem um evento do partido justamente de lançamento de pré-candidaturas. A expectativa é que Flávio e Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, então já comecem a conversar. Agora, quando vão conversar com a Michele e se isso vai se resolver, ainda não tem nada definido. Tem uma ideia por trás de que o próprio Jair Bolsonaro teria que mediar esse conflito, mas há dúvidas do quanto ele realmente conseguiria, então, tentar ali um pacifício entre Michele e Flávio Bolsonaro. Bem, como eu disse, Flávio Bolsonaro falou rapidamente com os jornalistas ao chegar em Goiânia. Vamos ver o que ele disse. Visitei meu pai hoje, conversei com ele, estava tudo bem. A saúde dele, óbvio que demanda cuidados ainda, mas estava pelo menos sem soluço, tá? E para ficar bem claro da minha parte aqui, a bola para frente, a página virada, vem aqui com a blusa branca da paz para olhar para frente, tá? E vamos embora resgatar esse Brasil junto, tá bom? Olha como são as coisas da vida, né? A Luciana Amaral, nossa repórter que está lá acompanhando o Flávio Bolsonaro, ao fundo dela estava tocando a música Evidências, do Chitãozinho Chororó, que é uma das músicas mais conhecidas no Brasil. Aí, Jussara e Lucas, a música diz assim: e nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Então, assim, olha, se a política não nos dá alguma diversão nesta vida, eu vou falar para você, a gente tem que desistir. Ô, Lucas, eu passo para você, meu querido, o quanto o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, vai conseguir
negar as aparências e esconder as evidências dessa briga entre Michele e Flávio? Olha, Thaís, eu acho que ele pode conseguir esconder. Agora, as evidências são claras e as consequências, às vezes, elas podem ser até invisíveis, né? Porque a grande pergunta hoje em Brasília é quão comprometida a Michele Bolsonaro estará na campanha do senador, do pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Ela é uma liderança importantíssima junto ao eleitorado evangélico. Ela tem ali um fator que é muito importante para uma fraqueza histórica do clã Bolsonaro, que é o voto feminino. Lembrando que ela é presidente do PL Mulher, um PL Mulher que ela ajudou a estruturar, está presente em 27 unidades da federação. Então, por mais que se diga que a página virada, por mais que ela dê uma declaração que está tudo bem, uma das grandes perguntas que fica em Brasília é: ela estará comprometida na campanha de Flávio? Porque uma coisa é não atrapalhar, outra coisa é ajudar e ajudar com vontade, que é o que demanda uma eleição. Eu acho que nos próximos capítulos a gente pode até ter um movimento ali de sensação de página virada, mas eu continuo achando que esse episódio é muito danoso para a campanha do Flávio e que pode ter consequências além do episódio, consequências que não são apenas pontuais, consequências que podem ter um efeito duradouro na campanha, principalmente nesses dois públicos que são muito importantes para o senador pré-candidato Flávio, o eleitorado feminino e o eleitorado evangélico. A Jussara Soares, que estava prestando atenção e chamou atenção aqui para o fundo musical. Então, Jussara, eu embalei nessa. E agora eu vou pegar mais um trecho da música, porque o que o Lucas traz aqui para a gente é a necessidade do Valdemar de ouvir da Michele o comprometimento dela com a campanha. E a música diz assim: só quero ouvir você dizer que sim. Michele dirá sim. No final eu vou sair cantando aqui. Exatamente, Thaís. Olha, se tivesse combinado essa entrada ao vivo da Luciana, não cairia tão bem, justamente porque o que a gente tem observado nos últimos dias, desde que a Michele Bolsonaro gravou esse vídeo, é que a orientação da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, da cúpula do PL, é disfarçar essas evidências todas de que essa crise é muito séria, porque tornou público um conflito político familiar que não é de hoje, mas Michele gravou, jogou para a plateia e aí a história agora é completamente outra. Valdemar Costa Neto, que a gente brinca muito aqui em Brasília, ele é e até o entorno dele diz que ele é um perigo dando entrevista pelo excesso de sinceridade quando ele vai comentar, ele é que expõe muito claramente essa preocupação enquanto o Flávio está tentando disfarçar todas essas aparências. A questão, Thaís, é que Michele Bolsonaro é um ativo para Valdemar Costa Neto, principalmente quando se fala na eleição para a Câmara de Deputados. Michele Bolsonaro conseguiu mobilizar mulheres, durante os últimos anos, né, depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu as eleições, ela se engajou nessa organização do PL Mulher, viajando pelo país, e é esse o papel que Valdemar não quer perder de Michele Bolsonaro. Exatamente isso. Mas tem um ponto, e eu já vou te devolver, Thaís, que é o seguinte: de modo geral, na política, que eles falam o seguinte: quando a briga é familiar, a gente faz de tudo para não se meter. Porque eles brigam e em algum momento eles vão se resolver. Este é o ponto, para mim, é o que separa essa questão aqui. E é o que vai definir. O que me dizem é que depende mesmo de Jair Bolsonaro. Lucas, a gente passa os dias aí, passei os últimos dias conversando com os operadores políticos todos aí em volta da campanha, em volta das campanhas, e tentando entender ali os impactos para todos os lados, inclusive qual o desejo dos governistas sobre esse desfecho. O Valdemar hoje deu uma entrevista ontem, quando estava ontem ou hoje, já não sei mais, saindo dos Estados Unidos, falando com a Rádio Gaúcha, em que ele diz assim: olha, se a gente não se acertar, a gente vai perder essa eleição dentro de casa. E casa com um diagnóstico também que eu ouvi ontem, que é assim, né? O Flávio Bolsonaro quer ser presidente da República e não consegue botar a ordem dentro da sua própria casa. Ou seja, há ali um diagnóstico de que o maior risco
para a campanha de Flávio Bolsonaro é interno? Você enxerga isso? Thaís, não é de hoje e não é da direita que políticos, candidatos a presidente, até presidentes da República, criam crises de conteúdo local, né? Nós somos protecionistas até nisso no Brasil. A gente adora uma crise de conteúdo local. As crises da presidente Dilma em 2015, 2016, todas de conteúdo local. A gente lembra 2022, o presidente Jair Bolsonaro perde uma eleição. A gente pode especular vários motivos, mas eu acho que todos aqueles que olham os dados veem que aquela semana de erros com Roberto Jefferson, Carla Zambelli, aqueles escândalos, confusões daquela semana foram decisivos para a perda da eleição por parte do Jair Bolsonaro. E agora, em 2026, a gente vê um roteiro similar, né? O bolsonarismo tinha tudo para ter uma semana de ofensiva, né? A gente teve, na semana passada, a busca e apreensão no senador Jacques Wagner, ex-líder do governo no Senado Federal. A gente teve um argumento fortíssimo para o Flávio Bolsonaro atacar o governo, lembrando que na pesquisa Arco Advice e Atlas Intel, que a gente apresentou com exclusividade aqui na CNN tem 1 mês e meio, 2 meses, a corrupção ainda é um dos principais temas de rejeição ao PT e um dos principais motivos de não voto ao Lula, e eles não conseguem capitalizar esse momento por conta de uma crise de conteúdo local. Então, como sempre, os políticos, os candidatos, criando problemas para si mesmo, né? Jogando a casca de banana na frente para escorregar nela mesmo. É um problema sério, não acho que seja incontornável para a campanha do senador Flávio Bolsonaro, mas tem consequências graves, né? Porque isso, como eu disse, afeta o eleitorado feminino, o eleitorado evangélico, gera dúvidas para palanques estaduais, alimenta outros candidatos de oposição ao governo, como Romeu Zema, Caiado, Renan Santos, para criticar o Flávio Bolsonaro. Então, tem ali um cardápio de consequências negativas para o senador Flávio. Como eu disse, não é incontornável, mas é um problema bem sério. Qual é a torcida do governo assistindo a esse episódio, Jussara? Porque a gente sabe que Flávio Bolsonaro é o adversário preferido do presidente Lula, né? Se aparece uma especulação, essa semana até aconteceu, uma especulação de que Flávio seria trocado, a gente até falou sobre isso, Jussara, eu e você. E esse boato surgiu aqui em São Paulo, no mercado financeiro, né? De que Jair Bolsonaro teria tomado a decisão de trocar Flávio. E a primeira resposta que eu comecei a ouvir foi para a tristeza do Lula, para a preocupação do Lula. O Lula não quer saber de ouvir falar disso porque o Flávio é o seu adversário preferido. Qual o diagnóstico que você ouve por aí? Olha, Thaís, para o PT, para os governistas de modo geral, quanto mais a família Bolsonaro brigar, é melhor, porque mostra que, mais uma vez, embora Flávio Bolsonaro prometa que, se eleito, vai ter um governo mais moderado, mais centrado do que foi o governo do seu pai, essas cisâneas internas, essa exposição dos atritos familiares mostram que a situação pode ser muito difícil de levar um governo que, dentro da própria família, tem dificuldade de uma organização, de uma união. Então, o governo aposta nisso. Por outro lado, Thaís, apesar de ter ocorrido essa especulação, sobretudo no mercado financeiro, aqui na política está consolidado de que Flávio é o candidato e por um motivo simples. Até eles podem ver Michele com um potencial eleitoral importante, por ser considerada mais carismática, por falar com as mulheres, mas vem Michele também muito isolada politicamente. A grande questão, e aí que eles observam é o seguinte, Michele Bolsonaro não tem o apoio da política, sozinha ela não consegue ir para frente. Então, esse é o ponto aqui. Eles não avaliam também que Bolsonaro entregaria esse cargo, né, na disputa à presidência da República para Michele. Isso é uma avaliação do próprio PL, que fala que a candidatura do Flávio está firme desde dezembro do ano passado e que não dá nenhuma possibilidade de substituição. Inclusive, Thaís, o que eles falam é o seguinte:
a origem dessa briga é que Flávio Bolsonaro anunciou no ano passado que era o escolhido do pai para concorrer à presidência da República sem o conhecimento de Michele. Michele teria sido surpreendida com o anúncio de Flávio Bolsonaro, tanto que depois a gente lembra que Flávio visitou o pai e saiu de lá lendo uma carta que teria escrito para o pai, de fato endossando ele na disputa. Então essa é a origem da questão. O que a gente vê também é Michele buscando um protagonismo, porque ela sabe o quanto ela contribuiu também nesses últimos anos para a estrutura do PL, enquanto o presidente Lula estava ali, o ex-presidente Jair Bolsonaro estava enfrentando o processo da trama golpista. Claro, ela foi um pilar importante aí. A gente sabe que esse posicionamento dela não é exclusivo, ela está também como porta-voz dessa ala descontente que vocês dois trouxeram aqui.